infelizmente ela nunca teve o reconhecimento merecido. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Camille Claudel. E aqui no canal nós gostamos muito de falar sobre mulheres geniais da história da arte. Fizemos 2 vídeos sobre Artemisia Gentileschi e hoje vamos falar sobre a Camille Claudel. Camille Claudel nasceu na França no ano de 1864 e ela, quando pequena, tinha uma brincadeira bem estranha. Ela e o irmão costumavam sair de casa, na verdade eles fugiam dos adultos e iam brincar próximos às montanhas que existiam ali bem perto da província onde ela morava. Eles gostavam muito de ir até lá porque lá tinha muito barro e desde pequena ela gostou muito de brincar com o barro, de fazer esculturas com o barro. Só que ela não costumava fazer copinhos, xícaras, castelinhos, nada disso. O que ela fazia? Ela fazia esculturas de pessoas da família. Ela fazia esculturas de pessoas famosas, como Napoleão Bonaparte, como Davi, Golias e vários outros. A sua mãe nunca gostou, nunca admirou e sempre achava uma coisa muito esquisita. O pai da Camille Claudel passou a admirar as esculturas que a filha fazia. Quando ela completou 17 anos, ele levou a Camille Claudel para morar em Paris. Na verdade, Paris foi a cidade de maior efervescência artística durante o século XIX. E ele então levou a sua filha para morar lá e estudar um pouco mais sobre a técnica da escultura e artes em geral. E a sua vida em Paris não foi nada fácil. Na verdade, ela e o pai pensavam que lá ela iria ter uma vida glamurosa, mas não foi nada disso que aconteceu. Principalmente porque ela começou a ter dificuldades financeiras muito grandes para pagar o aluguel e também para comprar o material da escultura, que era muito caro, que era mármore e bronze, por exemplo. Sem falar que a profissão de pessoas que trabalhavam com escultura era majoritariamente feita por homens, então era muito difícil para os homens que trabalhavam com escultura aceitar que uma mulher pudesse ter uma mão de obra, né, de tanta qualidade assim como eles, por conta do material que era pesado, por conta do primor técnico mesmo. Então a gente sabe que dentro do universo artístico sempre as mulheres tiveram muitas dificuldades em ser reconhecidas, em ter seu trabalho reconhecido, porque é assim, uma tradição de muitos séculos em que os homens são os principais nomes dentro das técnicas e da própria história da arte em si. Então ela enfrentou tanto problemas financeiros quanto problemas para ser aceita dentro do universo artístico. E estando em Paris, a Camille Claudel teve aulas com Alfred Boucher, que a apresentou ao diretor nacional de Belas Artes, Paul Dubois. Esse último achou o trabalho dela muito parecido com o trabalho de Rodin e apresentou Camille a Rodin. Nessa época, Rodin ainda não era muito conhecido do público em geral, mas as pessoas ligadas às artes, principalmente os artistas que estavam surgindo ali no impressionismo, gostavam muito do trabalho do Rodin. Ele então convidou a Camille para trabalhar com ele. Ela seria tipo a assistente dele. E ela era a única assistente mulher entre um grupo bem grande de homens que trabalhavam junto com o Rodin. Camille Claudel foi encarregada por fazer detalhes dos pés e das mãos das esculturas de Rodin. E quem conhece um pouco mais o trabalho desse artista sabe que ele gostava muito de caprichar, principalmente nas mãos, que era através das mãos que ele representava toda a expressividade da escultura. E a Camille Claudel passou então a admirar o Rodin não somente pelo seu gênio artístico, mas também pessoalmente, enquanto pessoa, né?
e eles acabaram tendo um relacionamento amoroso muito conturbado. Na verdade, era um relacionamento muito difícil porque ele era casado, tinha um filho e ele sempre afirmou que jamais iria largar a sua família para ficar realmente, exclusivamente com ela. Tiveram um romance de bastante tempo, na verdade, esse romance fez com que tanto a área pessoal quanto a área artística de ambos se misturassem tanto. Tanto que depois de algum tempo ele começou a acusá-la de plágio e ela acusar Rodin de assinar algumas esculturas que ela havia feito. E na visão da historiadora Monique Laurent, que é diretora do Museu Rodin, o Rodin nunca quis assumir o relacionamento com a Camille por medo. Ele achava que ela era genial e tinha um potencial muito grande, inclusive que poderia suplantá-lo enquanto artista. Então ele meio que abafou o talento da Camille Claudel por medo. E dentro de toda a história artística, a produção artística de Camille Claudel, nós temos uma escultura que foi muito marcante, que foi a escultura Sakuntala, que também é conhecida como Vertumnus e Pamona. A escultura é inspirada no conto do poeta hindu Kalidasa e retrata o momento do reencontro de Sakuntala e seu marido, após o longo período de separação causada por um feitiço. E em 1892, Camille Claudel sofre um aborto. Esse fato foi muito impactante na sua vida, tanto que ela resolveu romper definitivamente o seu relacionamento com o Rodin. Mesmo assim, eles continuaram se encontrando durante um período, mas esse fato meio que marcou a decisão dela de afastar-se, tanto pessoalmente quanto profissionalmente de Rodin. E uma prova do tanto que esse relacionamento era abusivo é que o período em que a Camille esteve afastada de Rodin foi o período em que o seu trabalho foi mais grandioso, teve um maior polimento técnico e demonstrou um grande amadurecimento. Então, se afastar do Rodin foi fundamental para o desenvolvimento da Camille Claudel enquanto pessoa e também enquanto profissional. E fazem parte desse período de grande produtividade as obras A Valsa, de 1892, As Bisbilhoteiras, de 1893, A Pequena Castelã, de 1893, Reflexão Profunda, de 1898, A Onda, de 1903, A Tocadora de Flauta, de 1905 e A Idade Madura, de 1899. E no ano de 1900, a Camille sofreu um grande golpe. A Exposição Universal fez uma encomenda a Camille Claudel de uma escultura. E quando a escultura estava pronta, essa própria exposição recusou a escultura que Camille Claudel havia feito. Ela então acusou Rodin de ter armado um complô contra o trabalho dela. E a escultura feita por ela foi a Idade Madura, que é considerada por muitos uma escultura autobiográfica. Ela é muito expressiva e representa a etapa da vida em que Camille Claudel estava passando. E durante muito tempo, Camille Claudel sofreu vários preconceitos dentro do universo artístico da escultura e foi acusada por muitos por copiar o trabalho de Rodin. Em 1913, Camille Claudel foi diagnosticada como portadora de delírio paranoico e internada em um manicômio. Nunca mais voltou a esculpir e permaneceu nesse local durante 30 anos, até morrer em 1943, aos 79 anos de idade. Pois é, infelizmente o reconhecimento devido ao trabalho de Camille Claudel só veio décadas depois da sua morte. Ela morreu, assim como Van Gogh, por exemplo, sem saber que um dia ela seria reconhecida como uma das grandes artistas geniais dentro da história da arte. Esse abafamento da genialidade da Camille Claudel se dá também pelo fato do envolvimento que ela teve com o Rodin, porque na verdade ela põe em xeque muitas obras que foram assinadas por ele. Então ela chegou a afirmar que algumas
das principais obras de Rodin, na verdade, haviam sido feitas por ela e não por ele. Esse conflito, né, gerado por esse relacionamento muito tempestuoso e essa mistura entre o que ela fez, o que ele fez, enfim, toda essa mistura da vida pessoal com a vida profissional prejudicou demais a vida de Camille Claudel, sendo que, no final das contas, para Rodin, isso não afetou a sua vida artística. Ele sempre foi considerado como um grande artista. Na verdade, naquela época, né, as mulheres não tinham a voz que tem hoje em dia. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no canal. Aproveita e clica no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Deixa aquele like e compartilhe nas redes sociais, isso ajuda muito a divulgar o canal. Um grande beijo!